pessoas, eu sou a Cinzy, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje temos mais um vídeo de leitura do livro O Tratado de Castidade de Santo Afonso de Ligório, da editora Santa Cruz. Hoje, seguimos com o capítulo 4 do livro, intitulado Da Guarda do Coração. Feita a introdução, bora pro vídeo. A modéstia dos olhos pouco nos servirá se não vigiarmos sobre o nosso coração. Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração, diz o sábio, em Provérbios, capítulo 4, versículo 27. Porque é dele que procede a vida. É aqui o lugar apropriado para se dizer algumas palavras sobre as amizades, e primeiramente sobre as santas, depois sobre as puramente naturais e finalmente sobre as perigosas. Primeira parte. Descrevendo São Paulo a corrupção moral dos gentios, enumerava entre seus vícios a falta de sentimento e de susceptibilidade para a amizade. A amizade, segundo Santo Tomás, é mesmo uma virtude. A perfeição não proíbe que se entretenham amizades, diz São Francisco de Sales. Exige somente que sejam santas e edificantes, a saber, só devem ser mantidas aquelas uniões espirituais por meio das quais duas, três ou mais pessoas comunicam entre si seus exercícios de devoção, seus desejos piedosos e sentimentos nobres, tornando-se como que um só coração e uma só alma para a glória de Deus e o bem espiritual próprio e alheio. Com toda razão, podem tais almas exclamar: vede quão bom e suave é habitarem os irmãos em união. Salmo 132, versículo 1. São Francisco de Sales diz mais que, em tal caso, o suave bálsamo da caridade destila de coração em coração por meio dessas mútuas comunicações. E bem pode-se dizer que Deus lança sua bênção sobre tais amizades por toda a eternidade. Tais amizades são recomendadas pela Escritura mesma, em termos eloquentes. Nada se pode comparar com o valor de um amigo fiel. E o valor do ouro e da prata não se iguala à bondade de sua fidelidade. Eclesiástico, capítulo 6, versículo 16. Um amigo fiel é um remédio para a vida e a mortalidade. E os que temem o Senhor encontram um tal. Mesmo livro, capítulo e versículo. Mas como podeis aconselhar as amizades particulares? Dirá alguém, quando elas são tão rigorosamente condenadas por todos os ascetas. Respondo, as amizades particulares são proibidas unicamente nos claustros, e com toda razão, pois é imperiosamente necessário que todos os religiosos se amem mutuamente com amor fraterno, para que haja uma vida comum dentro do claustro. Ora, dentro deste, as amizades particulares podem facilmente ocasionar perturbações dessa mútua caridade, dando ocasião a invejas, suspeitas e outras misérias humanas. São Basílio não hesitou dizer que as amizades particulares em um convento são uma sementeira perpétua de invejas e desconfianças e inimizades. O mesmo acontece nas famílias em que o pai ou a mãe tem mais carinhos para um filho que para os outros. Os filhos de Jacó odiavam seu irmão José, porque seu pai lhe dedicava um amor especial. Não há, além disso, nenhum motivo de se alimentar tais amizades no estado religioso, pois num convento onde reinam a disciplina e a ordem, todos os membros tendem ao mesmo fim, a perfeição. E não é necessário travar amizades particulares para animar-se mutuamente ao serviço de Deus e ao trabalho do aperfeiçoamento próprio. Os que vivendo no mundo desejam dedicar-se à prática da virtude verdadeira e sólida, precisam, pelo contrário, de se unir aos outros por uma amizade santa e edificante, para poderem, por meio dela, se animar, se auxiliar e se estimular ao bem. Há no mundo poucas pessoas que tendem à perfeição, e muitas que não possuem o Espírito de Deus. E por isso, é preciso que os bons, quanto possível, evitem os que podem impedir seu adiantamento espiritual e travem amizade com os que podem auxiliar na prática do bem. Segunda parte. Quanto às amizades puramente naturais, deve-se dizer que elas têm seu fundamento na nossa natureza, que nos compele a amar nossos pais, nossos benfeitores e todos aqueles em quem vemos belas qualidades e com quem simpatizamos. Essa espécie de amizade é o laço da família e da sociedade, mas facilmente degenera em amizades falsas. Por exemplo, se os pais, por um carinho demasiado, toleram as faltas de seus filhos, ou se um amigo ofende a Deus para agradar o seu amigo, etc. As amizades naturais só são agradáveis a Deus se as santificamos por meio da boa intenção. Por exemplo, amando aos nossos pais e amigos por amor de Deus. Parte terceira. Por amizades perigosas, entende-se em particular as sensuais, isto é, aquelas que se baseiam sobre uma complacência sensual, sobre a fruição comum dos prazeres dos sentidos, sobre certas qualidades fúteis e vãs de espírito e coração. Essas amizades são já por si perigosas, mesmo que no começo nada tenham de inconveniente, e devemos guardar nosso coração desembaraçado delas. Quem não evita relações perigosas cai facilmente no abismo, diz Santo Agostinho. O triste exemplo de Salomão bastaria para nos encher de terror. Depois de ter sido amado tanto por Deus, servindo ao Espírito Santo, de mão para escrever, travou relações com mulheres pagãs, já na sua velhice, e caiu tão profundamente que chegou a sacrificar aos deuses. Isso, porém, não nos deve estranhar, pois será de admirar que alguém se queime permanecendo no meio das chamas? Pergunta São Cipriano. Mas em nossas conversas, graças a Deus, não ocorre nada de mal, dirá alguém. Respondo, todas as amizades que têm sua origem em afeições meramente materiais são, pelo menos, um grande impedimento à perfeição, ainda que não dessem ocasião a outras coisas. Elas, no mínimo, fazem-nos perder o espírito de oração e recolhimento interior. A alma que está presa por afeição natural poderá achar-se corporalmente na igreja, mas seu espírito se entreterá com o objeto de seu amor. Perderá o amor aos santos sacramentos. Não será mais sincera para com seu confessor, temendo que ele a obrigue a romper com essa cadeia e envergonhando-se de lhe descobrir sua afeição. Não lhe dirá a causa de sua tibieza. E assim se agrava, de dia para dia, seu estado lastimoso. Ao ouvir falar mal da pessoa amada, se enfurece, defende-a calorosamente, descuida-se da obediência, pois quando o confessor a exorta a renunciar a tal amizade, procura mil desculpas para não ter de obedecer. Não é só grande a perda espiritual que se sofre com essas amizades baseadas sobre certas qualidades externas de uma pessoa, mas principalmente se for do outro sexo. É também enorme o perigo que se corre de se perder eternamente. No começo, tais amizades parecem diferentes, mas tornam-se pouco a pouco pecaminosas e, enfim, arrastam a alma ao pecado mortal. São como o fogo e a palha, e o demônio não cessa de soprar até irromper o incêndio, de São Jerônimo. Pessoas de diferentes sexos abrasam-se por causa da muita familiaridade com a mesma facilidade com que a palha é atingida pelo fogo. E, em certo sentido, até com mais facilidade, porque o demônio emprega tudo quanto é apto para atiçar o fogo.
Santa Teresa viu-se um dia transportada ao inferno, onde Deus lhe mostrou o lugar que lhe preparara, se não rompesse com um apego puramente natural a um seu parente. Se sentires em teu coração, alma cristã, uma tal afeição para com alguém, não há outro remédio para te libertares dela, senão cortá-la resolutamente de uma vez para sempre, pois se quiseres renunciá-la pouco a pouco, creme, nunca chegarás a desfazer-te dela. Essas cadeias são dificílimas de se romper, e só o conseguirá quem as quebrar violentamente, de uma só vez. E não venhas com a desculpa de que até agora nada ocorreu de inconveniente. Pois deve saber que o demônio não começa com o pior, mas só pouco a pouco leva a alma imprudente às bordas do precipício, e então, com um leve empurrão, precipita-a no abismo. É uma máxima aceita por todos os mestres da vida espiritual, de que neste ponto não há outro remédio senão fugir e afastar-se da ocasião. São Felipe Neri costumava dizer que, neste combate, só os covardes saem vencedores. Isto é, os que fogem da ocasião. Podemos resistir aos outros vícios ficando na ocasião, de Santo Tomás, fazendo violência contra nós mesmos, mas o vício contrário à pureza, porém, só poderemos vencer fugindo da ocasião e renunciando às afeições perigosas. Se sentires, porém, teu coração livre e desembaraçado de tais afeições, toma todo o cuidado possível para não te emaranhares em laço algum, como já se tem dado a muitos em razão de sua negligência. Eis o conselho que dá São Jerônimo. Se no trato com alguém notares que alguma afeição desregrada se quer apoderar de teu coração, apressa-te a sufocá-la, antes que se torne um gigante, enquanto o leão é ainda pequeno, pode ser facilmente trucidado. Uma vez crescido, tornar-se-á muito difícil e humanamente impossível. Coisa verdadeiramente lamentável e vergonhosa seria se permitires que fizessem a tua presença gracejos indecentes. Não julgues que não pecas calando-te simplesmente ouvindo tais gracejos. Se não evitares, o mais depressa possível, a companhia de um homem tão insolente, já cooperaste com o seu pecado, e te fizeste réu dele. Se receberes de alguém uma carta com palavras amorosas, rasga-a imediatamente e lança-a ao fogo, e não lhe des resposta. Se por motivo grave tiveres de responder, faze-o então em poucas e sérias palavras, e não des a entender que notastes as tais palavras, e muito menos que achastes nelas qualquer prazer. Não contestes também que não há perigo, porque a pessoa de que se trata é piedosa. Santo Tomás de Aquino diz: quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeição particular, tanto mais devemos nos acautelar, porque o alto apreço que fazemos de suas virtudes nos estimula ainda mais a amá-las. O padre Sertório Caputo, da Companhia de Jesus, diz: o demônio a princípio nos inspira amor à virtude daquela pessoa, depois o amor à própria pessoa e finalmente nos lança na perdição. O doutor Angélico faz notar que o demônio sabe perfeitamente esconder um tal perigo. No começo não dispara seta alguma que pareça envenenada, mas só tais que excitem a afeição, ocasionando leves feridas no coração. Em seguida, quando o amor já está aceso, essas pessoas já não se tratam mais como anjos, mas como homens de carne e sangue. Trocam repetidos olhares e palavras amorosas, desejam estar mais vezes a sós, juntas, e por fim, a piedade espiritual degenera em amor carnal. São Boaventura indica 5 sinais dos quais se pode deduzir se a afeição que a alguém nos prende é impura. Primeiro, se entretém conversas inúteis. Inúteis são todas aquelas que levam muito tempo. Segundo, se ocorrem olhares e louvores mútuos. Terceiro, se desculpam as faltas reciprocamente, evitando correções para não desagradar. Quarto, se aparecem pequenos ciúmes. Quinto, se a separação causa certa inquietação. Eu ajunto ainda, se sente grande prazer e gosto nas maneiras ou gentileza natural da pessoa amada, se deseja que a afeição seja correspondida e se não gosta de que observem, ouçam ou falem disso. Mas mesmo as pessoas que pretendem contrair matrimônio estarão obrigadas a sufocar a inclinação ou simpatia recíproca, suposto mesmo que seja honesta? Me perguntará alguém. Se esses futuros esposos estiverem animados de tais sentimentos, que estejam prontos a empregar todos os cuidados para tornar remota a ocasião próxima do pecado e resolvidos a nunca ofender a Deus, por causa da afeição, não precisarão romper com ela. A experiência, porém, ensina que os mais nobres sentimentos degeneram facilmente em paixão. Por esse motivo, os teólogos exigem muita cautela com essas pessoas, sabendo o quanto o coração humano é inclinado ao pecado e quão fraco quando dominado por uma paixão. Só permitem tais relacionamentos entre os jovens quando estão em idade e têm vontade séria de se casar. Além disso, não sejam travadas sem o consentimento dos pais, que não se prolonguem por muito tempo e só se namorem quando estiver próximo o casamento. Também lhes interdita uma conversa a sós, longe das vistas dos pais, grande familiaridade e tudo que possa manchar a pureza da alma, seja por pensamentos, olhares, palavras ou gestos. Do filho de Tobias, podemos aprender como os jovens devem se preparar para o casamento. Na cidade de Rages, na Média, vivia uma piedosa donzela, de nome Sara, filha de Raguel. Estava profundamente aflita porque 7 rapazes que a haviam sucessivamente desposado haviam sido mortos pelo demônio da impureza. Asmodeu, na primeira noite, Na primeira noite, depois das núpcias, ora o anjo Rafael que acompanhara o jovem Tobias em sua viagem a Rages, aconselhou-o a pedir Sara em casamento. Ele, porém, a par do ocorrido dos outros homens, temia expor-se ao mesmo perigo. O anjo, porém, tranquilizou-o, dizendo: ouve-me, o demônio só tem poder sobre aqueles que abraçam o estado conjugal, excluindo a Deus de seus pensamentos, para satisfazerem unicamente a sua concupiscência, como o cavalo e a mula que não têm entendimento. Tu, porém, quando receberes a Sara, entra com ela no teu quarto por 3 dias e 3 noites, guardando continência, e não te entregues a outra coisa que a oração. E então receberás em matrimônio no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de ter filhos que pela concupiscência, para que sejas abençoado e teus filhos sirvam e glorifiquem a Deus. Então nada terás a temer do demônio. O jovem Tobias seguiu esse conselho e seu casamento foi muito abençoado por Deus. Notemos igualmente as 4 exortações dadas a Sara por seus pais, ao se despedirem dela. Primeiro, honra teu sogro. Segundo, ama teu marido. Terceiro, cuida em governar bem a tua casa. E quarto, porta-te em tudo irrepreensivelmente. Estes avisos devem servir de norma a todos os jovens que pretendem contrair matrimônio. O que dissemos até aqui se refere ao trato com pessoas de diferente sexo. O amor desregrado, todavia, pode existir também entre pessoas do mesmo sexo, principalmente se ainda moços e existe entre eles uma familiaridade por demais íntima.
A esse respeito, São Basílio diz o seguinte: vós que sois ainda jovens, evitai a companhia de vossos iguais, pois por meio dessas amizades o demônio já arrastou a muitos para o inferno. Alguns começaram com uma afeição aparentemente santa, continua ele, mas pouco a pouco precipitou-os o demônio, num lodaçal de vícios os mais abomináveis. Santa Ângela, de Foligno, se exprime de modo semelhante. Ainda que seja o amor a fonte de todo bem, não deixa de ser igualmente a fonte de todo mal. Não falo do amor impuro, que deve ser evitado em todo caso, mas da inclinação em si inocente, que facilmente pode degenerar em amor desordenado. O trato, muito assíduo com o outro, com protestos de afeição, tem por consequência tornar nocivo o amor, visto que ele prende estreitamente um coração ao outro, obscurecendo a afeição crescente cada vez mais a razão. Em pouco tempo, só quererá um o que o outro quer, e então não terá mais coragem de resistir ao outro quando for convidado ao mal. E assim se perderão ambos. Por isso, os que dedicam à educação da mocidade estão levemente obrigados a ter os olhos abertos nesse ponto. E não precisam ter escrúpulos, suspeitando mal com algum motivo. Se notarem qualquer apego ou familiaridade entre dois jovens, intervenham imediatamente e conservem-os rigorosamente separados um do outro. Aqui na Terra, cada um de nós anda por caminhos escabrosos e em trevas. E se além disso, ainda um anjo mau, isto é, um mau companheiro, que é pior que um demônio, nos persegue e impele à perdição, como poderemos escapar ilesos? Já Platão dizia: tomarás os mesmos modos daqueles com que convives. Segundo São João Crisóstomo, para se certificar dos hábitos de alguém, basta saber com quem ele anda, já que os amigos ou não, ou fazem-se, ou são ou fazem-se semelhantes uns aos outros. E isso por duas causas. Primeiro, porque um se esforça para imitar o outro, para lhe ser agradável. Segundo, porque o homem, como nota Sêneca, é inclinado a fazer o que vê os outros fazerem. Dos israelitas lemos: eles se mesclaram com os gentios e aprenderam suas obras. Só fazendo um adendo aqui para quem não entende, não entendeu o que a frase quis dizer a respeito dos gentios, eu quero dar o contexto que os gentios, no contexto bíblico, são os pagãos. Então, quando num texto religioso se fala dos gentios, ou na própria Bíblia, que tem muito falando dos gentios, eles estão falando das pessoas pagãs. Devemos, portanto, não só fugir do comércio com os impuros, diz o sábio, mas também nos conservarmos longe de seus caminhos. Meu filho, não andes com eles e não ponhas o pé em seus caminhos. Provérbios, capítulo 1, versículo 15. Devemos evitar todo trato com eles, suas conversas ou presentes com os quais procuram nos enredar. Meu filho, se os pecadores te atraírem com seus afagos, não condescendas com eles. Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Cairá talvez uma ave no laço armado na terra, sem a isca? Eu não sei exatamente que parte da Bíblia é essa, eu tô pesquisando agora, porque eu não entendi a citação. Eu acho que é Amós, capítulo 3, versículo 15. É Amós. Me perdoe por isso, mas é que eu ainda não tive tempo de decorar todos os livros da Bíblia. Então, no caso, eu meio que eu decorei os nomes, eu só nunca consigo me lembrar das abreviações. O que sempre me coloca em erro com alguma pesquisa, eventualmente. Se eu pesquiso alguma coisa só com a citação. E, por exemplo, é algum livro que tem mais de um parecido, tipo Eclesiastes e Eclesiástico, que é praticamente a mesma coisa, a mesma abreviação, daí eu acabava me confundindo. Esse do Eclesiastes e Eclesiásticos eu já consegui corrigir, mas outros eu ainda tropeço. Enfim, voltando à leitura. Amós, capítulo 3, versículo 5. O demônio serve-se dos maus amigos como de iscas, segundo Jeremias, para prender as almas em suas redes de pecado. Meus inimigos, sem motivo, prenderam-me como se prende uma ave. Jeremias, capítulo 3, versículo 52. Ele diz, sem motivo, porque perguntou-se a um tal sedutor porque ele aliciou sua pobre vítima ao pecado. Responderá ele: não havia motivo, eu só queria que ele fizesse como eu. É exatamente essa astúcia do demônio de Santo Éfrem. Capturada a alma em sua rede, serve-se dela como de uma armadilha para prender a outra. Fujamos, pois, a toda a familiaridade com tais escorpiões infernais, como se foge da peste. Digo, fujamos a familiaridade, isto é, não travemos amizade com os homens viciosos, evitando tomar parte em sua mesa, banquetes ou outros convívios. Com eles é impossível evitar todo o comércio. Com eles... é impossível evitar todo o comércio com eles. Eu não vi o ponto final. Porque então teríamos de sair deste mundo, segundo o apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Contudo, é bem possível evitar um trato mais familiar com eles, seguindo o conselho do mesmo apóstolo. Eu vos escrevi que não tenhais comunicação com eles. Com tal, não deveis nem sequer cear. Disse ainda, fujamos de tais escorpiões, pois o profeta Ezequiel designa assim os sedutores. Pervertedores estão contigo, e habitas com escorpiões. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Não ousarias, alma cristã, habitar com escorpiões, e certamente te afastarias com toda a pressa de sua proximidade, pois assim deves evitar os amigos que dão escândalo e envenenam a tua alma com maus exemplos e conversas perversas. Quanto mais estreitamente estão ligados a nós, tanto mais perniciosos se tornam. Os inimigos do homem são os seus domésticos. Mateus, capítulo 10, versículo 36. Na Sagrada Escritura se diz: quem se compadecerá de um encantador mordido pela serpente e de todos os que se aproximam de animais ferozes? Assim também, quem se compadecerá daquele que se torna companheiro de um homem iníquo? Eclesiástico, capítulo 12, versículo 13. Se um tal homem, por motivo de perigo a que se expõe, cai no pecado e se precipita na condenação eterna, ninguém, nem Deus, nem os homens, terá compaixão dele, pois já foi advertido do perigo. Enfim, com isso nós terminamos o capítulo 4, restando apenas mais um capítulo, que é o capítulo 5. No caso, 2 capítulos, porque tem o capítulo 6. Tô conferindo enquanto gravo. Tudo super planejadinho aqui, né? Mas enfim, esse vídeo ficou com 32 minutos e eu não vou conseguir postar ele de maneira alguma inteiro. Eu peço perdão pra quem vai ter que ver isso separado, porque simplesmente esse canal que eu uso é muito recente, ele tem poucos inscritos, ele só tem 8 inscritos. Então, quando eu posto vídeo, ele tem que ter no máximo 15 minutos. Eu vou tentar acelerar o vídeo, o máximo que der na edição. E se eu não conseguir fazer ele chegar a 15 minutos com a mínima qualidade possível, daí eu vou tentar cortar ele em 3 partes sem acelerar nada. Porque eu vou tentar acelerar, em primeiro lugar. Enfim,
Isso aí vamos saber agora que eu vou editar o vídeo. Ele já tá com 33 minutos, então eu tenho que encerrar isso, senão não vai ter condição de acelerar isso. Até a próxima e tchau.